Com a proximidade das eleições em todo o país, é cada vez mais frequente a divulgação de pesquisas eleitorais em rádios, canais de televisão e também jornais impressos. E são as pesquisas eleitorais o assunto dessa semana do quadro Saiba Mais. Por isso a gente conversa com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho. Ministro, quais as informações que devem conter essas pesquisas eleitorais? As pesquisas eleitorais, elas têm uma regência bastante completa e minudente desde o texto da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, até o texto da Resolução 23.400, que foi editada pelo TSE ainda em dezembro do ano passado, na relatoria do hoje presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Basicamente, a partir do artigo 2º do seu texto, devem ser registrados nesse momento quem contratou a pesquisa, o valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho, a metodologia, o período de realização, o plano amostral, o sistema interno, todos os dados que conferem a comprovação da cientificidade dos métodos empregados para a consecução desses resultados. Todas as pesquisas, elas devem ser registradas antes no tribunal? Elas têm de ser registradas necessariamente para propiciar por parte não só da Justiça Eleitoral, mas dos eventuais artífices da eleição, os partidos políticos, as coligações dos candidatos, a verificação da rigidez da metodologia empregada nessas pesquisas. Só pode haver a divulgação da pesquisa com interstício mínimo de 5 dias entre esse pedido de registro e a divulgação. Ministro, quais são as punições para quem divulgar uma pesquisa que não foi registrada ou então com dados fraudulentos? Terminantemente proibido levar a efeito a divulgação de pesquisa não registrada. As pesquisas de índole estadual são registradas nos tribunais regionais eleitorais, as de índole nacional no Tribunal Superior Eleitoral. A divulgação de pesquisa não registrada enseja o infrator ao pagamento de multas bastante pesadas. E a divulgação de pesquisas fraudadas, além dessa punição administrativa quanto ao pagamento de multa, a punição criminal. Agora, quais são as regras para as pesquisas de boca de urna? Sim, também são regras bem detalhadas no texto constitucional, não pode ser algum tipo de pesquisa que desnature a serenidade do pleito. Então, existe toda uma preocupação da legislação e, evidentemente, dotar a população das informações necessárias num momento importante como o pleito eleitoral, mas é muito importante que a pesquisa de boca de urna não se transforme no crime de boca de urna. Em algum momento, a Justiça ela pode suspender a divulgação de alguma pesquisa? Sim, em princípio ela deve suspender quando tiver elementos concretos para verificar isso. Uma suspensão até bastante frequente é essa de divulgação de pesquisas não registradas. Então, aqui há o descumprimento objetivo da norma. Os partidos políticos, eles podem ter acesso aos dados dessas pesquisas eleitorais? O nosso sistema é um sistema que propicia um controle bastante abrangente. Ele não é um controle de exclusividade por parte da Justiça Eleitoral, mas de todos os atores das eleições. É muito frequente um partido pretender o acesso ao material que compôs a pesquisa que dá como mais bem colocado um adversário para verificar se a pesquisa é correta, incorreta, se foram apreciados, se a metodologia é adequada ou não. E as enquetes, elas são permitidas? Não, as enquetes para as eleições desse ano estão proibidas textualmente pela resolução. Né? O tribunal se preocupou em relação a isso porque realmente a diferença entre pesquisa e enquete é o grau de cientificidade. Né? As enquetes são perguntas um pouco mais rasas, um pouco mais simples, e se elas tiverem uma conotação eleitoral, elas podem desnaturar esse ambiente que é propício ao controle, a uma fiscalização recíproca mais eloquente. Então as enquetes estão varridas dessas eleições como algo permitido. Qual a diferença entre as pesquisas eleitorais e as enquetes? Sim, aqui com precisão maior, essa matéria vem justamente no artigo 24 da resolução que trata desse assunto e o tribunal entende por enquete ou sondagem a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas nessa resolução. E o caput desse mesmo dispositivo veda, no período de campanha eleitoral,
a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Evidente que outras enquetes de outras naturezas, como de natureza comercial, evidentemente podem ser permitidas, toleradas e até estimuladas, porque a vida continua independentemente das eleições.